Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Thiago Angelim, eu sou professor de Geografia e Estudos Amazônicos do Colégio UNEP e hoje a gente está aqui para mais uma aula de Estudos Amazônicos do oitavo ano. E a gente vai continuar com o tema da cabonagem, que a gente começou na primeira gravação aqui da nossa aula, né? Falando sobre a cabonagem e principalmente sobre os períodos regenciais e sobre o momento que o Brasil passava ali para dar base para a gente entender como foi que se desenvolveu a cabonagem, né? E para a gente entender como que esse movimento começou e conseguiu tomar a forma e a proporção que ele teve, né? E que a gente sabe pelos conceitos e pelos nossos conhecimentos históricos que a gente vai relembrar aqui. Primeiro, na primeira aula a gente terminou ali justamente no momento onde Bernardo Lobo de Souza, que era o superintendente, o governador, assim, digamos assim, daqui do Pará, da província do Grão-Pará nessa época, como ele estava lidando, né, com as situações de forma bem autoritária aqui na nossa região e como ele andava perseguindo as pessoas que eram contrárias a eles, principalmente o Cônego Batista Campos, que era uma figura importantíssima tanto para alguns políticos e fazendeiros daqui, quanto para a população, para as pessoas, para o povo, para as pessoas de baixa renda, para os negros, para os índios, para as pessoas que realmente faziam parte daquela massa que morava aqui em Belém. Então, a partir disso, a gente consegue entender como aquilo ali tomou a proporção e a força que teve, principalmente quanto à perseguição de Batista Campos e depois da morte de um dos irmãos de Nagre, né? Naquela perseguição e na emboscada que fizeram na fazenda de Clemente Malcher. E a partir disso, do fato de estar foragido, Batista Campos ele morreu, né? Pelas condições insalubres em onde ele se encontrava, por estar fugindo do governo de Bernardo Lobo de Souza. Então a gente vai ver aqui como de fato aconteceu a cabanagem e como ela tomou a força e a proporção que a gente conhece hoje em dia. Bora lá! Tudo começou, o ano de fato que começou a cabanagem foi em 1835. Após concentração na cidade de Vigia, onde tinha uma concentração já populacional, tanto de caboclos, de cabanos, de índios, então eles se concentraram ali naquela cidade, na cidade de Vigia. Após a concentração na cidade de Vigia de Nazaré, os cabanos invadem Belém e matam Bernardo Lobo de Souza. Então, para vocês verem, já começa assim. Eles se reuniram na cidade de Vigia e fizeram de lá até que uma caravana para chegar em Belém e para tomar a cidade. A ideia já era essa. Eles, após a emboscada dos capangos da polícia aqui de Belém, as milícias daqui de Belém, a Batista Campos, que morreu em 1834, e a morte de um dos irmãos Vinagre, essa ideia já tinha tomado toda a força e proporção possível. Eles só precisavam reunir um contingente suficiente de pessoas que apoiassem. Então, logo no começo do ano de 1875, 1834, se deu ali por novembro ou dezembro de 1834 a morte de Batista Campos. Então, já no começo, em janeiro de 1875, reuniu o contingente necessário e eles tomaram a cidade e foram atrás de Bernardo Lobo de Souza. Ele foi morto bem na frente do palácio que a gente conhece hoje em dia, no palácio ali perto da Praça Brasil, né, da praça que fica ali perto do Ver-o-Peso, perto do Palácio Antônio Lemos, que ele foi um prefeito futuramente aqui de Belém. Ali foi morto Bernardo Lobo de Souza nessa época. E a partir disso se deu os primeiros governos cabanos, e o primeiro deles foi Félix Clemente Malcher, que ele era o fazendeiro que estava ali na ocasião da emboscada de Batista Campos. Ele era um apoiador há muito tempo do movimento cabano, mas, como a gente disse nas primeiras aulas, o movimento cabano não era feito somente de cabanos, de caboclos, de índios, não. Existia também uma elite ali que não se via desconfortável desde a adesão à independência. É uma elite que tinha um poderio antes da adesão e viu o seu poderio acabar e eles queriam manter o poder. Então Félix Clemente ele fazia parte dessa elite aí
que apoiava os cabanas, mas também tinha seus próprios ideais. E a gente vai ver aqui no futuro que esse foi um dos grandes problemas da cabanagem, não ter um movimento de fato homogêneo, não ter um movimento igualitário, mas sim um movimento com várias cabeças pensando em vários objetivos que eram diferentes entre si. Então, Félix Clemente era um desses. Assim que ele assumiu o poder, ele já estava com o discurso pronto de ceder o governo e o poder à regência. Então, ele já entrou em um conflito aí, a partir disso ele traiu o movimento, né, da cabanagem, prendendo Francisco Vinagre, que ele era um dos líderes da cabanagem. Então, isso daí já causou mais uma nova revolta entre o povo, que tinha acabado de conseguir o poder, né? Então eles viram ali que Félix Clemente ele traiu o movimento, traiu a cabanagem, traiu toda aquela população que tinha deixado ele no poder, né? Então ele prendeu Francisco Vinagre, causando mais uma grande revolução que leva à morte do mesmo. Então assim que ele assumiu, teve só um mês de regência, da regência dele de Félix Clemente Moncher, ele foi morto pelos caboclos e pelos cabanos, principalmente por Eduardo Angelim, que liderava isso enquanto Francisco Vinagre estava morto. Tanto Eduardo Angelim quanto Antônio Vinagre, que eram irmãos aqui do Francisco Vinagre. Então eles lideraram, de novo tomaram o poder, matando Félix Clemente Malcher, que era o fazendeiro que ajudava e traiu o movimento nesse momento. Depois disso, Francisco Vinagre, que havia sido preso, ele toma o governo para si e logo que ele assume, ele já cede o governo ao poder da regência, que era o Major Rodrigues, que ele foi enviado pela regência aqui, que a partir disso Francisco Vinagre ele entrou em acordos com o Major Rodrigues, achando que eles seriam cumpridos, só que não foram, e o Major Rodrigues veio com um grande contingente militar para cá, para Belém, e Francisco Vinagre é preso. Aí é mais um momento de alvoroço, mais um momento de tensão social entre a população belenense. Francisco Vinagre foi preso, ele foi detido pelo Major Rodrigues, então, de novo, voltando ao interior, Antônio Vinagre e Eduardo Angelim se reúnem novamente para tomar o poder. Então vocês veem aí que nesse espaço de tempo, foram 18 meses da cabanagem, 18 meses que a cabanagem durou, tiveram 3 governos e várias visões e várias reviravoltas que fizeram parte desse movimento. Enfim, ele prende e mais uma revolta popular surge disso. Com a prisão de Vinagre e Eduardo Angelim, que não era o sobrenome dele, né, que é muito famoso hoje na cidade, pela questão do bairro que existe, Eduardo Angelim, mas esse não era o nome dele, era Eduardo Moreira, ele que era nordestino, vindo para cá para trabalhar na região de Belém. Teve esse nome Angelim devido a uma homenagem à madeira, né, Angelim, que era muito forte, então isso daí deu credibilidade a ele e tudo mais, por ser uma pessoa muito forte, ser uma pessoa muito combativa. Então, ele foi uma das cabeças pensantes da cabanagem, chegou ao poder, mas, como vocês estão vendo, não durou tanto assim. Então, junto com Eduardo Angelim e Antônio Vinagre, os dois organizam mais um embate para a tomada de poder, depois que Francisco tinha cedido e tinha sido preso. Esses dois eles tomaram a frente e a partir disso eles rumaram para a mais sangrenta das batalhas assim da cabanagem, porque eles estavam de frente às tropas, os militares do Major Rodrigues, e junto deles estavam os cabanos, os caboclos, os escravos, os índios. Então foi uma das batalhas mais sangrentas, justamente ali no Ver-o-Peso, ali na Igreja das Mercês, na esquina ali do Ver-o-Peso que a gente conhece, que tem o Solar da Beira, tem as barraquinhas. Foi exatamente ali que ocorreu essa grande batalha que ocorreu na cabanagem e que, por via de toda essa violência travada, Antônio Vinagre, que era um dos 3 irmãos, né, já tinham morrido
dois nesse momento, então ele morreu nisso aqui. E a partir de, mesmo com todos os embates e com todas as mortes, Eduardo Angelim e os cabanos conseguem tomar o poder novamente e Major Rodrigues foi deposto. Aqui, Antônio Vinagre morre na mais sangrenta das batalhas até então e Major Rodrigues é deposto. E todos os militares que estavam com ele foram mortos ou foram expulsos ou fugiram diante a grande força e o grande ímpeto dos cabanos nessa revolta. E aqui, mais um governo cabano se faz presente, que é o governo de Eduardo Angelim, como a gente disse aqui, que Angelim era apelido, assume com uma ajuda dos ingleses. Por quê? Nesse momento, os ingleses eles estavam ali na Guiana. A Guiana, que a gente sabe, era uma colônia inglesa. É uma colônia inglesa, eles falam inglês. Eles já estavam de olho nessa região. Os embates e o conflito cabano era conhecido nessa região e eles já estavam de olho em quem fosse possivelmente vencedor disso tudo. Tanto, e já dando essa ajuda aí, tanto a regência quanto os cabanos. Então eles meio que ajudaram essa tomada de poder contra o Major Rodrigues com armamento, com ameaças de navios e etc., o que ajudou bastante Eduardo Angelim a chegar ao poder. Aqui ele assume com a ajuda dos ingleses, mas o contraponto e enfim, as consequências desse grande embate que aconteceu aqui na cidade de Belém foram os vários corpos espalhados pela rua e a partir disso a regência ela meio que determinou um boicote à cidade de Belém, onde nenhuma comida podia chegar tanto pelo rio quanto pelas estradas, né? Então a população que estava ali convivendo com uma frequente violência, tendo que conviver com cadáveres de cabanos e de militares mortos em combate, e estava tendo que lidar ao mesmo tempo também com uma crise de varíola e com a fome. Então o governo de Eduardo Angelim já estava fadado ao fim, antes mesmo de começar, né? Então, para vocês verem aí como esses embates, essa violência trouxe toda esses momentos tensos e tristes para a cidade de Belém. E como consequência novamente desses conflitos, a regência mandou para cá um militar que já tinha tido bastante fama em sufocar e deter esses movimentos populares, que era o Barão de Caçapava, que esteve na linha de frente contra a Farroupilha no Rio Grande do Sul. Então ele veio para cá já extremamente preparado. O Major Rodrigues não deu conta, outros militares também não, então trouxeram exatamente o Barão de Caçapava com 4 navios de guerra que atacaram a cidade de Belém com toda a força e ímpeto. A cidade que já estava destruída, com vários cadáveres, com a população morrendo de fome e de varíola, teve que ser vista sendo destruída em um bombardeio com 4 navios de guerra. Então, aí já não tinha mais muito o que fazer. Eduardo Angelim foi preso nesse momento, né? Ele foi preso para a ilha de Fernando de Noronha, e foi levado para a ilha de Fernando de Noronha, e ficou ali cerca de 40 anos preso. Chegou a voltar aqui para o Pará, mas enfim, só fez envelhecer na cidade de Bragança, num sítio, já longe do movimento cabano. Então, ele atacou a cidade, Eduardo Angelim foi preso, mas não somente isso, o movimento cabano que, a partir desse ataque, ele foi se refugiando a partir das trilhas de rios, foi tentando se refugiar no interior do estado, foi caçado a todo custo pelo Barão de Caçapava, que ele não queria que nenhum resquício do movimento cabano continuasse ali presente no cotidiano paraense ou no cotidiano da cidade de Belém. E nisso aqui a gente vê também outra consequência desses fatos, que foi quase que a extinção e a dizimação dos índios tapuias e dos índios maués, que eles eram
viventes há muito tempo aqui da região de Belém, e estiveram nessa linha de frente junto com Eduardo Gelinho e os irmãos Vinagre na luta da cabanagem, e quase que todos eles foram mortos nesse conflito, quase que todos eles. E a partir disso, desde 1886 até, até 1840, quando foi o período que terminou o período da regência, né? E Dom Pedro II já tinha a maioridade para conseguir governar. O Barão de Caçaparra ficou de 36 até 1840, ficou governando com mãos de ferro, e tentando ajudar de alguma forma na reconstrução de Belém, reprimindo tanto os movimentos sociais, reprimindo o movimento cabana, levando de forma ditatorial durante esses 4 anos que ele esteve é, na frente como governador do estado do Pará. Enfim, essa foi, esse foi o quadro, esse foi o resultado da cabanagem e da rebelião da cabanagem, que foi muito importante, foi o único movimento popular do período regencial que chegou de fato ao poder, por menos que tenha sido, por 18 meses, mas ele chegou de fato ao poder, tanto pelo fato de estar distante das capitais, mas pelo fato do ímpeto desse povo cabano aqui, que estava ali insatisfeito, né, contra movimentos autoritários e querendo mais voz na política, mas também se encontrou com vários outros objetivos e olhares contra o próprio movimento. Com Félix Clemente traindo, com Francisco Vinagre também traindo o movimento, porque não era uma base exatamente popular ali. Existia uma elite por trás, que não estava lutando somente por uma nova voz na política, ou contra autoritário, ou contra mais chances de vida e melhor condição de vida para pessoas mais pobres, para os escravos, para os índios, mas não, eles estavam defendendo outras coisas, o que meio que fadou o fracasso do movimento da cabanagem, que resultou nas quase 30 mil mortes, tanto de índios, quanto de escravos, quanto de pessoas ali na de frente, militares também, o que era considerado 20% da população paraense, foram os 30 mil mortos, enfim, naquela época, né? Então a gente já pode ver que foi muita gente mesmo, só depois de cerca de 80 anos que essa mesma população foi ressarcida, né, de pessoas. Então foi uma baixa grandíssima e muita violência, muita tragédia aconteceu no movimento da cabanagem, que ele é conhecido exatamente por isso, por essa intensidade e por essa extrema violência que esteve ligado. E, claro, ao caráter popular que ele detinha. E a partir disso, houve os registros históricos, né? Depois de 1840, meio que o Brasil, a regência, o império, enfim, eles queriam que fosse esquecida de todos os mapas e livros históricos do movimento da cabanagem, até chegar Domingos Raiol, em 1865, denunciando, fazendo um livro expondo todos os lados da cabanagem, colocando os cabanos como vilões dessa situação aí, como quase que cangaceiros aqui da região norte, que eles promoviam a própria justiça com sangue, etc. E logo depois não, depois de muitos anos, né, em 1930, Caio Prado, que foi um escritor, poeta e romancista, ele reviu de novo esse mesmo livro de Domingos Raiol e também outros dados históricos, e refez essa história colocando os cabanos como heróis, como pessoas ali que estavam lutando por um ideal e se viram de contra o movimento autoritário da regência, né? Então, são vários olhares diante da mesma história. E logo depois, poucos anos depois, em 1985, Jader Barbalho, que era o governador até então do Pará nesse momento, aproveitou-se mais ou menos, tanto na campanha quanto no governo dele, da grande história e do simbolismo que trazia a cabanagem para fazer força ali no campo político, né? Ele conseguiu a eleição e a partir disso ele fez um monumento histórico
em homenagem à cabanagem, que a gente conhece, eu acho que a maioria deve conhecer, que fica ali no entroncamento, que é aquela mão curvada assim que a gente vê, que foi projetada por ninguém mais, nada menos que Oscar Niemeyer, um dos maiores arquitetos aqui, que já foi presente aqui no Brasil, foi responsável também pela criação de Brasília, né? Foi responsável por várias obras arquitetônicas aqui do Brasil e foi responsável também por essa obra que representa ali o movimento da cabanagem, que, enfim, depois foi levada também em consideração quanto a prefeitura do Edmilson Rodrigues aqui no final da década de 90 em Belém, né? Enfim, esse foi o movimento da cabanagem, foi um movimento forte, foi um movimento bem presente no período regencial que causou muita dor de cabeça para os governantes, foi um movimento extremamente violento, foi um movimento forte que expôs vários personagens aqui, é uma história quase ficcional de tão incrível como o desenrolar das coisas aconteceu, mas de fato foi história e de fato aconteceu e aconteceu aqui em Belém do Pará. Nós somos parte dessa história e isso daqui é um pouco da nossa história e da nossa cidade e da nossa região. Saibam disso, querendo ou não, tenham orgulho dessa história e dessa força, porque nós somos parte desse Brasil, nós somos parte dessa história da cabanagem. Enfim, vou ficar por aqui. Essa daqui foi a aula sobre a cabanagem, essas duas aulas a gente tentou resumir como pôde, e nas próximas aulas a gente vai já fazer umas atividades em questão desses vídeos e dessas aulas. Espero que vocês tenham absorvido bem um pouco desse conhecimento e a gente se vê na próxima. Tirem um tempo, pausem o vídeo para poder copiar, que vai ser importante nas nossas próximas revisões. Muito obrigado.